São Paulo, mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela participação dos nossos alunos, pais, professores, gestores, enfim, todos que nos acompanham aqui para mais essa aula de matemática. Comigo hoje, mediando a aula, a professora Alessandra. Bom dia, professora. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos. Bom dia, pais. Bom dia, professores. Estou aqui numa segunda-feira para a gente começar esse processo novamente. Sei que vocês vão tirar de letra, como sempre tiram de letra. Não esqueçam de, na hora de responder no chat sobre as atividades que forem apresentadas, indicar de onde vocês são, para vocês poderem e para que nós também possamos reconhecer vocês em meio a essa imensidão de alunos que estão com a gente. Então, nós vamos começar a aula de hoje com o professor Osmar. Prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá? Eu sou o professor Osmar e vou conduzir essa aula para o 6º ano. Tudo bem? Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar as diferentes representações das frações. Tudo bem? Então, a aula de hoje, a gente vai encontrar... Volta um pouquinho, Alessandra, por favor. Opa, obrigado. A aula de hoje, vocês, meus alunos, vocês vão encontrar nas páginas 62 e 63, tá, do seu caderno do aluno, tá, ok? 6º ano, volume 2, na parte 1. Tudo bem? Vamos lá, Alessandra? Ok. Quando a gente representa uma fração, basicamente a gente pode representá-la de 3 formas. A primeira delas é desenhando essa fração. A segunda delas é representando essa fração através de um numerador e um denominador, bastante convencional, bastante comum. E a terceira é a forma decimal, ou seja, todas estão alinhadas, ou todas dependem necessariamente umas das outras. É isso, Alessandra? Opa, olha eu esquecendo o microfone, olha que legal, gente. Isso daí é uma segunda-feira de manhã, acontece essas coisas. Então, é isso mesmo, professor Osmar, a gente tem essas 3 formas. Tem gente que prefere desenhar e aí fazer a representação numerador-denominador. Tem gente que necessita e acha mais fácil fazer essa associação. Está errado, professora Alessandra? Não, não está errado. Mas nós precisamos saber trabalhar com as 3. Tanto na forma de desenho, quanto na forma numerador sobre denominador e na forma decimal. Não é isso, professor Osmar? É isso aí, Alessandra. Então, aqui, o que eu procurei colocar? Seguindo os 3 percursos que a gente tem, aqui essa é a representação clássica de uma fração. Aquela coisa que você aprende lá nos anos iniciais, bem no comecinho, e ela é importante, ela é extremamente necessária e ela conceitua muito bem a ideia de fração que a gente tem. E principalmente no 6º ano, que a gente vai desenvolvendo os processos e vai avançando com eles. Mas a ideia da representação da fração por si só, de forma de desenho, ela é extremamente importante, e dá a noção exata do que ela vem ser. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem a representação, vou usar aqui a representação 2 sobre 3, 2/3, tudo bem? E aqui, ó, usei uma outra representação, aqui usei um espaço circular, mas eu posso representar a fração da mesma forma, não é isso? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem a fração 1/3. Veja que aqui a gente já caminha para representar 2 formas. Então, aqui a gente tem a representação através do desenho, através da representação simbólica, repito, é importante. E aqui a gente já tem essa representação da fração do desenho na sua forma convencional. Ou seja, eu tenho um numerador e tenho um denominador. E a gente fala bastante isso, repete com muita frequência. Então, acontece numerador e denominador. A partir daí, vai gerar a outra representação fracionária, que não é mais fração, vai ser representação decimal. Ou seja, 2/3, na realidade eu vou ter aí algo em torno de 0,6666, mas não é para ler assim, ok? A gente vai falar bastante sobre isso ainda nessa aula. Um valor significativo, uma casa, né? O pessoal fala muito isso, depois da vírgula a gente vai ler os décimos, 2 casas os centésimos, 3 casas os milésimos e por aí vai. Tudo bem? Então aqui a gente tem o 0,6666, por aí vai. E aqui a gente vai ter, na sua forma decimal, o famoso 0,3333 e assim por diante. Tudo bem? Então aqui a gente tem as 3 formas de representar
a fração, né, Alessandra? Desculpa, é isso mesmo. É aquilo que eu estava falando para vocês. A importância desse processo de saber utilizar as três formas. E aí vocês vão entender também de onde vem essa representação decimal da fração. Né? Como que a gente chega nisso? Como que eu saio da fração para chegar na representação decimal? Não é difícil, só precisa de um pouquinho de atenção. Eu sempre achei que o sexto ano do ensino fundamental é uma série absolutamente importante para a gente trabalhar esses conceitos, né, e dar um alicerce, dar uma base, que vai ser suporte para você desenvolver conceitos matemáticos adiante, mais avançados. Mas é extremamente importante que você participe da aula, é extremamente importante que você faça as atividades, é extremamente importante que você dialogue com o seu professor, né? Nesse momento difícil, a gente sabe toda essa problemática, mas o professor está aí justamente para isso também, para servir de apoio para você. Tudo bem? É isso. Próxima tela. Então, aí, o que a gente tem? Temos a representação fracionária na sua forma tradicional, ou seja, na forma de um numerador, que a gente chama de N, e um denominador, que a gente chama de D. Aí, tudo bem? Serão substituídos por valores numéricos. Então, a gente tem o exemplo aí de frações bastante comuns, bastante convencionais, 3/5, 1/4, 9/4, 9/3, perdão, 4/4 e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo, Alessandra? Então, além de estar tranquilo, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. O 4/4 que você acabou de falar, Osmar, eu posso representar esse 4/4 como um inteiro? Posso, não? Então, o que acontece? Vamos lembrar de aulas passadas? Então, o que acontece? Quando a gente vai ter a fração, e aqui eu vou aproveitar e usar essa representação. Eu tenho 4 sobre 4. Ora, todo número sobre ele mesmo, eu estou dividindo o todo em partes, ou seja, o todo é 4. 4 partes de um todo, portanto, na realidade, eu tenho quanto? Eu vou ter um inteiro. Esse um inteiro, ele pode ser representado através de uma fração também. É só para isso você colocar o número 1 aqui embaixo e ele está representado na forma tradicional da fração, ou seja, na forma de um numerador e de um denominador. Tudo bem? É isso, Alessandra? Era exatamente essa ideia, da gente poder retomar um pouquinho do que já foi apresentado em aulas anteriores e mostrar a importância desses conceitos daqui para frente. Então, essa retomada ela foi proposital para que vocês não esqueçam essas relações, porque vocês continuarão utilizando elas. Obrigada, viu, Osmar? É isso aí. Esse conhecimento em espiral, né, nas aulas de matemática, eles são assim, muito importantes. Então, você vai ver semelhanças do que se estuda no sexto ano, com o que aparece lá no sétimo ano, que aparece lá no oitavo, aparece no nono, e todos esses fundamentos, toda essa base que a gente dá para ser utilizada lá no ensino médio. Então, é vital esses conceitos que a gente passa para você e, de uma maneira geral, eles servem para fundamentar o que a gente vai trabalhar posteriormente. Tudo bem? Próxima tela. Ok. Vamos lá para a representação decimal, que também tem outro nome. A representação através de números racionais. Então, esse conjunto dos números racionais, ele ainda não vai aparecer esse ano, né, Alessandra? Assim, explicitamente. Não, na verdade não. Vocês vão se aprofundar sobre esse conjunto lá pelo oitavo ano, mais ou menos. Mas vocês já precisam ter essa base e perceber a necessidade de saber representar e para depois conseguirem operar ou fazer as operações utilizando os números racionais. Tudo bem? É isso aí. Tudo bem? Então, vamos lá para a tela. Representação decimal de um número racional. Então, aí eu coloquei 4 situações, inclusive uma delas a gente já falou, né? Lá embaixo, 4/4. Então, o que a gente tem? A primeira situação aí, 3/5, ok? Se eu dividir 3 por 5, eu chego lá no 0,6, mas não é para ler 0,6, é para ler 6 décimos. A própria leitura correta do número racional, da forma decimal da fração, ela induz você a acertar. Vamos mostrar para a gente?
aqui é o que tem. Vamos lá. Ó, então, que fração eu tenho? Eu tenho a fração 3 sobre 5, que para a gente vai dar 0,6, 6 décimos. E aí eu posso pensar assim, olha, mas 0,6 é que fração? Isso é até estranho, né? A gente fala, transforma 0,6 em fração. Estranho, né, Alessandra? É um trem realmente esquisito. É Mas eu estranho. acho que dá para fazer. Mas vamos fazer a leitura correta do número? Alessandra, como que a gente lê corretamente esse número aqui, esse número decimal? 6, prestando atenção na leitura. Olha lá. 6 décimos. 6 décimos. Que décimos lembra? Sobre 10. Não é isso? Então, ó, 6 décimos. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas o que tem a ver? Lá a fração original era 3 quintos. E aí você está falando de 6 décimos. Ora, essa fração que é uma fração equivalente, não é isso? Exatamente. E nós vimos bastante essa questão da fração equivalente nas aulas anteriores, inclusive como chegar nas equivalências das frações. Tá vendo quando eu disse a importância de compreender o processo, que é todo um processo que precisa ser lembrado e, na verdade, aprendido, não é isso, Osmar? É verdade, é exatamente essa questão. Então, para a gente chegar numa fração equivalente, a gente tem dois processos, né? Ou você multiplica numerador e denominador por um mesmo número, ou faz a divisão. No caso aqui, para a gente chegar lá, voltar aos 3 quintos, a gente vai fazer a divisão por quanto? Vamos fazer uma divisão por 2. A famosa simplificação. Ou seja, 6 dividido por 2, eu tenho o 3. 10 dividido por 2, eu tenho o 5. Olha elas aí. Tá? Então, elas são escritas de formas diferentes, mas elas representam absolutamente o mesmo valor. Tudo bem? Vamos lá para a tela? Ok. Aí a gente tem a ideia do 1 sobre 4, que é o 0,25, ou, na realidade, e aí a leitura correta, serão os 25 centésimos, ok? 9 dividido por 3, essa aí é uma questão interessante. Então, o que tem aqui? A gente vai ter um 9 sobre 3. É uma fração? É. Só que quando você faz essa divisão, 9 sobre 3, você vai ter o quê? 3 inteiros. Não é isso? 3 inteiros, que também é uma representação fracionária. Para isso, naturalmente, basta você colocar aqui no denominador o número 1. Tá? Então, é uma fração, tudo bem? 9 sobre 3. Só que o que acontece? Quando você faz essa divisão, e é uma divisão exata, eu tenho R$9, dividir para 3 amigos. Cada um deles vai ficar com 3 inteiros. Então, não tem a representação decimal nesse caso, mas é uma fração, como outra qualquer. A próxima situação que a gente tem lá seria o 4 quartos, né, que a gente já fez, ou seja, 1 inteiro, que também é uma divisão exata. Tudo bem? Então, seria essa a situação. Mas só para a gente voltar um pouquinho, Alessandra, e se eu tivesse, por exemplo, o número 2,3, qual que seria a leitura correta desse número? 2 inteiros e 3 décimos. Olha que legal. 2 inteiros e 3 décimos. E agora? Agora são 2 inteiros e 32 centésimos. Vou acrescentar mais um número aqui só para finalizar. Vocês perceberam que o professor Osmar está judiando de mim hoje, né, gente? Vocês viram isso? Ele só está complicando a minha vida. Mas vamos lá. 2 inteiros, 325 milésimos. Acertei tudo? Acertou, parabéns. Esses números parecem muito distantes da nossa realidade, e talvez na casa dos milésimos eles estejam mesmo. Talvez o uso, pelo menos assim que eu me lembre, o uso mais comum de representação de milésimos é na Fórmula 1. Então, o que acontece? É bastante comum os pilotos, nos treinos principalmente, empatarem os tempos, por exemplo, na casa dos décimos. É bastante comum. Dependendo da situação, é comum até empatarem
na casa dos centésimos, lá no tempo das voltas. São todos muito. Onde que vai haver esse desempate para saber quem vai largar em primeiro, quem vai largar em segundo e assim por diante? Normalmente, dependendo da situação, esse desempate vai estar onde? Lá na casa dos milésimos de segundo. Você tem ideia do que são milésimos de segundo? Pega um segundo e divide por 1000. Né? É algo que chega a ser impensável. Tudo bem? Vamos lá para a próxima tela. Então, temos lá para a gente atividade 1, os números racionais. Tudo bem? Essa tabela está na página 63 lá do seu caderno. Tudo bem? Então, no quadro a seguir, você deve anotar o seu palpite para cada divisão. Em seguida, utilizando a calculadora, realize as divisões indicadas e complete o quadro com a representação decimal e a representação fracionária. Volta aqui para mim. Olha lá, tudo bem? Então, a gente tem o quadro, vocês estão vendo ele aí, ó, vamos pensar. Então, a primeira situação aí, eu acho que é, então você vai dar um palpite, tudo bem? Então, a gente tem algumas divisões ali, ó, 1 sobre 2, 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 por 4, até 1 dividido por 10, tudo bem? Palpite não tem calculadora, tá? Então, você vai lá e faz o seu palpite, né, Sandra? Palpite é aquilo que a gente chama de chute? É o famoso chute. Tem técnica para chutar também, sabia? Até para chutar tem que saber fazer, tem porque que senão... não vai sair desesperado aí chutando entre 5, não, que não dá certo. Matematicamente, a possibilidade de você errar era muito grande. Então, tem modelos, tem processos aí que dão técnicas para você chutar. Se bem que não é a mesma coisa, né? O ideal é que você, naturalmente, se esforce, faça, enfim. É isso, tá ok? Aí a gente vai ter, lá na segunda coluna, a representação decimal. Olha lá, bonitinha. Aqui no meu flip tá tudo meio tortinho, mas a gente chega lá, tá ok? E a última seria o quê? A representação fracionária na forma tradicional, ou seja, forma de numerador e denominador. Tudo bem? Alessandra, vamos dar um tempinho para eles fazerem? Quanto? Então, a gente precisa pensar bem nisso, né? Porque mesmo o palpite que eu falei como chute, como o Osmar disse, não é um chute qualquer. A gente tem que parar para pensar um pouquinho nessa relação, né? Entre 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, mais a representação decimal, mais a fracionária, 3 minutos, mas eu 4. Não, uns 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos dá? Então, a gente vai ajudá-los depois disso, tudo bem? 3 minutos, até daqui a pouco.
Voltamos agora, assim, tem um detalhe aqui, né, em relação a essa atividade. Gente, não é para copiar a tabela. Como o professor Osmar disse, ela está lá no caderno do aluno. Tanto é que teve gente que até falou, professor, eu já fiz. Legal, porque daí agora a gente só vai conferir os resultados. Teve aluno que disse que não entendeu. Presta bastante atenção na correção que o professor Osmar vai fazer agora, que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Em relação às respostas, a gente tem a Maria... Não, o Gustavo já falou que o primeiro palpite dele é 4. O Carlos Henrique disse que 1 dividido por 2 é 0,5. Acho que é RAD, ou RADA. Desculpa se eu falei errado, tá, gente? Também disse que é 0,5. A Bruna, quem mais? Deixa eu ver. A Maria Vitória, a Maiara, todos eles disseram que é 0,5. Alguns estão achando estranho. Gente, tem alguém aqui falando que se meu microfone continuar no volume que estava, eu estourar o ouvido de alguém. Olha que situação que eu ouvi isso. Sério? Não entendi esse aluno. Mas, gente, desculpa, isso daí faz parte e eu falo alto, tá bom? Mas também, de qualquer modo, eles estão agradecendo as novas músicas e eles continuam fazendo isso, tá bom, gente? E é isso, Osmar. Matheus, Maíra, Maria, todos eles responderam só a parte decimal de 1 dividido por 2 como 0,5. É isso aí, então. Tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem basicamente a representação da forma da divisão, ou seja, 1 dividido por 2. A questão do palpite, ela é subjetiva, né? E cada um vai fazer o seu, vai dar o seu palpite. A situação aqui é a seguinte, não é? Para uma questão até de tempo, e o próprio enunciado do exercício fala para você fazer uso da calculadora. Pode. Não tem muito problema. O que você não pode em relação à calculadora? O que uma calculadora faz? Ela otimiza tempo. Então, o que acontece? Toda vez que você tiver uma calculadora, você vai ganhar tempo, vai agilizar. Mas a calculadora ela não pode ser muleta, entre aspas, aí, para você. Então, o que acontece? Você não pode fazer uso da calculadora todas as vezes. Então, ela tem que ser utilizada de maneira usual, ela tem que ser usada de maneira simples, mas ela não pode ser a sua tábua de salvação, não pode, tá? Então você tem que saber fazer as divisões. O pessoal da produção aqui tá falando que não, mas a calculadora ela pode e deve ser usada só quando existe a necessidade. No caso do exercício aqui, a gente consegue ganhar tempo. Naturalmente você não tem como ficar fazendo isso em 3 minutos, porque o tempo aqui é exíguo, mas a ideia aqui é, eu já coloquei os resultados, ok? Como você tinha a possibilidade de fazer uso da calculadora, você deve ter chegado a essas representações aqui. Ou seja, 1 dividido por 2, 0,5, não, 5 décimos, tudo bem? 1 dividido por 3, 0,33, não, 33 centésimos, ok? Só uma curiosidade, essa divisão aqui, se você fez ela na calculadora, ou fez na mão mesmo, ou fez na raça, você deve ter percebido que ela não tem resto zero. Tá? Então, essa é uma divisão que se prolonga infinitamente. Posteriormente, mais tarde, ela tem um nome específico. Eles são chamados de dízimas
periódicas. A gente vai estudar isso aí no decorrer das aulas, posteriormente. Tá? Então, é só uma curiosidade. Tá? Então, aqui a próxima situação, 1 dividido por 4, 0,25, não, 25 centésimos, né, Alessandra? É isso mesmo. Prestem bastante atenção como o professor Osmar está fazendo a leitura correta desses valores representados na forma decimal, tá bom? E, se vocês prestaram atenção, tem uma associação aí, Osmar, me corrija se eu estiver errado. Okay. Quando tem uma casa após a vírgula, a gente associa com décimos, até associando com um zero do 10. Isso. 2 casas depois da vírgula, 100. 100 tem 2 zeros. 3 casas, 3 zeros, que é do 1000. Então, prestem bastante atenção nesse tipo de leitura e, de repente, essa associação pode até ajudar vocês, não é, Osmar? Eu tenho plena convicção que sim. Tá? Então, aqui, o que a gente tem? Tá? O 25 centésimos. Aqui eu já tenho dois décimos. Tá? Quando a gente terminar aqui, eu vou fazer só uma colocação em relação a essas divisões. Tá? Fazendo a divisão 1 por 6, eu tenho aproximadamente aí o 0,16, 16 centésimos, 14 centésimos. Aqui, ó, essa é uma divisão interessante. Quando eu tenho 1 dividido por 8, se eu fizer essa divisão 3 vezes até a casa do centésimo, eu chego num decimal exato. Então, essa é uma divisão interessante, porque assim, professor, posso parar aqui na segunda casa depois da vírgula? Pode, não tem problema. Só que se você avançar mais uma delas, você vai perceber que você vai obter o resto zero. Tudo bem? Então, isso é prática, é treinamento. A calculadora, para essa situação aí, ela não te ajuda. Para essa situação. Então, eu repito, o ideal é que você faça esses cálculos da maneira tradicional, da forma tradicional, como que é ensinado. Ajuda, parece que não, né? Parece que a calculadora ela serve naquele momento. Mas, normalmente, por aí, o que acontece? Você não vai fazer uma prova, você não vai fazer um teste fazendo uso da calculadora. Não tem como, né, Alessandra? Isso é verdade, gente. Lá na frente, quando vocês tiverem que fazer alguns exames, algumas provas, nem sempre a calculadora, ou melhor, 99,9% das vezes a calculadora não é permitida. Então, ela é um recurso? Lógico que ela é, mas é bom a gente aprender a fazer realmente a divisão, como diria minha avó, na mão, né? Que a gente pega lá o nosso lápis e vamos fazer a nossa conta. Isso daí é importante porque vocês vão precisar disso depois, tá bom? É isso aí. Não somos contra a calculadora, tá? Que fique bem claro isso aí. Tá? Exatamente. Só continuando, 1 por 9, a gente vai ter lá, também, é uma dízima, né? Ela não para por aqui, mas a gente vai ter 11 centésimos. E 1 sobre 10, tá? É o famoso 0,1, um décimo, né? E aí o que acontece? Eu posso encher isso aqui de zero, que ela vai continuar tendo do mesmo valor, tá ok? A representação fracionária não tem muita novidade, né? Então aqui eu vou pegar 1 e dividir por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 dividido por 5, 1 dividido por 6. Opa, errei aqui. 1 dividido por 8. 1 dividido por 9 e 1 dividido por 10. A representação tradicional dela na forma de numerador e denominador. Vamos ao próximo? Ok, vamos responder então. Qual número é maior? Meio ou um décimo? Aí a gente queria que você comentasse a sua resposta. Na letra B, qual é o número maior? O 25 centésimos ou um quarto? Também, se possível, comente a sua respostinha para a gente. E na letra C, o que é possível nos resultados das divisões por 1, das divisões de 1 por outro número natural? Tempinho para eles, Alessandra? Antes da gente dar o tempinho, posso só fazer um comentário? Pois não. A Tamires, eu não posso deixar de falar isso, a Tamires Lima, ela fez a representação fracionária até o 1 dividido por 6, fez certinho. Parabéns. Valeu, Tamires. Uns 2 minutinhos? Dois minutinhos? 2 minutinhos, tá bom, né? Eu acho que dá. É para fazer a comparação. Exatamente, 2 minutinhos dá. 2 minutos voltamos. Façam, por favor.
Osmar, foram várias as interações que apareceram aqui. Alguns responderam só ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Em relação à letra A, olhando aqui no chat, a gente tem o Felipe, Yasmin, Gustavo, Gabriela, Igor, Murilo, que disseram que é meio, né? Que então o número maior é meio, mas eles não comentaram o motivo, tá bom? Ok. A Maria Luísa, ela disse que na B os valores são equivalentes e a Agatha disse que eles são iguais. Em relação a C, alguns alunos não têm muita certeza, né, de qual é essa relação, mas nós temos aqui o Vinícius, a Clara, que usaram um exemplo, na verdade, colocando o exemplo de 1/10. Então, a gente tem aqui várias respostas, a maioria respondeu só a letra A, indicando meio. E acabei de achar que a Amanda, ela disse que na C, normalmente são números decimais os resultados. E agora, como é que vai funcionar todo esse processo? É legal. Obrigado, pessoal que participa. Vocês são fundamentais, vocês são importantes. E assim, a grande maioria martelou, né? Certinho, bacana, tá? Vamos responder? Então aqui, ó, na letra A, quem é maior? Meio ou 1/10? Se a gente for fazer a representação decimal, o meio a gente vai chegar no 0,5, como muitos fizeram, tá? 1 dividido por 10, a gente vai chegar no 0,1 ou 1/10. Se você tem dúvida quem é o maior, eu sempre falava para os meus alunos assim, você tem dúvida em relação a valores decimais? Pense em dinheiro. Pensou em dinheiro, sim, porque dinheiro é algo que você convive praticamente desde que você nasce. Então, acontece, a ideia, a noção que você tem, a manipulação do dinheiro, ela é extremamente importante para fazer comparações. Então, é essa a ideia. Então, aqui, na prática, eu teria quem? 50 centavos, né? Se a gente fosse pensar na ideia do dinheiro, e aqui eu posso colocar um zero que continua o mesmo valor, ele não se altera aqui da mesma forma. Então, aqui a gente tem que 50 centavos, naturalmente, é maior que 10 centavos, portanto, tá aí, sem muitos problemas. Portanto, tá, o meio, né, 0,5, ele vai ser o quê? Maior que o 0,1. É essa a ideia, tá ok? Pessoal que falou na letra B que o 0,25 ou 25 centésimos e 1/4 elas são equivalentes, eles estão corretos. São iguais. Também, não tem muito problema em relação a isso, tá? O que é possível, então aqui só fechando, eles são iguais. Se você fizer a divisão 1 por 4, você vai chegar nesse resultado também, ou seja, eles são equivalentes ou iguais, como você quer. E o que é possível a gente identificar aí? É possível identificar, se a gente voltar lá na tabela, que à medida que você vai dividindo esses valores, eles vão se aproximando, eles vão diminuindo e reduzindo até tender ao zero, mas eles não vão chegar no zero. Deixa eu voltar lá a tabela rapidamente. Então, aqui, o que você vai perceber? Esses números, eles estão diminuindo, tá? Então, a tendência dele é se aproximar do zero, mas sem nunca chegar nele, tá ok? Então, à medida que você divide, ele vai diminuindo, mas não vai chegar no zero nunca, tá ok? Existe até uma definição interessante sobre divisão por zero, que a gente vai tratar posteriormente, tá ok? Vamos finalizar a aula, né, Alessandra? Isso, e aí é assim, gente, em relação à letra C, tem alunos que estavam com dificuldade de fazer essa representação, né, de fazer a transformação da fração para o decimal. Então, só para relembrar, numerador dividido por denominador. É essa a ideia sempre. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Proelzir, muito obrigado por estar com a gente. Até a próxima aula. Muito obrigada, professor Osmar. É isso aí. Só para finalizar, Alessandra, a telinha. Próxima. Ok. Aqui é só uma sugestão, gente, tá ok? Conversem com os professores de vocês, tá? Faça atividade da página 1.2, tá? Da página 63 lá do seu caderno, tá ok? Converse com o seu professor.
E é isso, é só uma sugestão, tá? Seu professor é a pessoa mais indicada para isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido tranquila a aula e que a gente tenha conseguido ilustrar bem o nosso conteúdo. Até a próxima.